Só um momento. Acho que agora deu certo. Então, pessoal, boa noite a todos mais uma vez. E para a nossa segunda aula de Sociologia da Educação, hoje a gente vai finalizar o conteúdo e vai ter também uma atividade avaliativa. Será a nossa segunda atividade da nossa disciplina. Então, vou começar hoje perguntando a vocês se todo mundo fez a atividade, se todo mundo me enviou. Quem me enviou a atividade, coloca aí um sim no chat. Quem me enviou a atividade, coloca sim. Quem não enviou, coloca não. Só para me ter noção quem foi quem enviou a atividade e quem não enviou. Então, estou vendo aqui que a maioria enviou a atividade. Vamos lá. Observando que todos que me enviaram a atividade, ou no WhatsApp, ou via e-mail, eu dei um retorno. Ó, tem um aluno que entrou hoje. Todos os alunos da aula passada, a gente vai fazer uma aula aqui dialogada com vocês, com a participação de vocês. E no final vai ter uma atividade, essa atividade avaliativa para a gente fechar aqui a nota da disciplina. Não deixe de mandar a atividade avaliativa para mim depois da aula, eu vou dar um prazo, porque essa atividade vai servir para mim fechar a nota de vocês. Então, para vocês obter a aprovação na disciplina, eu preciso dessa atividade que é para vocês obterem uma nota. Eu repassar aqui para a instituição e dizer quem foi aprovado e quem não foi aprovado. Então, não esqueça de mandar a atividade. Vou dar um prazo maior. Tá? No final da aula, eu explico. Eu explico e falo mais sobre a atividade. Então, na aula passada, vou fazer um breve resumo do que nós trabalhamos na aula passada. Nós trabalhamos com o conceito de sociologia. Nós vimos que a sociologia é a ciência que estuda a sociedade através dos seus fenômenos. Nós vimos que a sociologia tem várias divisões, dentre elas tem a sociologia da educação, que é o foco da nossa aula. Então, a sociologia da educação, ela trata dos processos sociais de ensino-aprendizagem que ocorrem dentro da sociedade de forma global, não só dentro da escola, mas na família, com o grupo social. E então é uma educação, ela ocorre de forma global dentro da sociedade. Também é objeto de estudo da sociologia da educação os sistemas escolares, que são propriamente as escolas, e também a escola como uma unidade sociológica, bem como a sala de aula como um subgrupo dessa unidade sociológica. Então, nós vimos também as principais teorias que tratam da sociologia da educação, dentre elas, o funcionalismo estrutural, que é aquela teoria no qual a educação serve para imprimir regras, valores, condutas morais para as pessoas viverem numa sociedade equilibrada. Nós também vimos a teoria da reprodução cultural, na qual a escola, a educação tem a função de reproduzir as classes sociais existentes dentro da sociedade. Então, nós vimos essas duas teorias, vimos que essas teorias, elas permaneceram, digamos assim, até a década de 70, onde surgiu umas novas tendências para a sociologia da educação, essas novas tendências que nós vamos ver a partir de agora.
Seu microfone está fechado, Grupo. Desde a hora que o meu microfone está fechado. Agora acabou de abrir. Só um momento. Então, não teve tantas interferências. Então, gente, a partir da década de 70, mais precisamente em 1975, ocorreu a mudança tendências, ela buscava recobrar o lugar do sujeito nas suas investigações, que até então não tinham voz. Então, até 1970, a sociologia da educação é uma sociologia extremamente generalista, filosófica, teórica, não se preocupava tanto com os sujeitos, que são os alunos, os professores, as famílias, os gestores, não tinha essa preocupação. Então, também buscava-se também tomar como objeto de pesquisa da sociologia da educação todas as relações contidas no universo institucional, ou seja, as relações que se constituem numa escola. Daí surge uma sociologia que evidencie de que modo as ações de poder e de dominação se corporificam na organização escolar e fazem parte das novas, do novo campo de preocupações da sociologia da educação, o papel do currículo, o papel dos saberes são praticados nas escolas. Esses currículos, esses saberes, eles são praticados nas escolas, eles servem para conservação social ou para transformação social. Então, para esta nova tendência, a escola surge como um lugar de confronto, de articulação de diversas atividades estas, mais centradas na vida cotidiana, nas práticas, estratégias, nas negociações que existe no interior de uma instituição escolar. Então, a escola, na perspectiva funcionalista, ela tinha várias funções, eu destaquei 4. Então, as funções da escola na sociedade, numa perspectiva funcionalista, a primeira que eu destaquei aqui é o reforço do desenvolvimento da sociedade, o reforço do desenvolvimento da solidariedade social. Em segundo lugar, eu coloquei o desenvolvimento de competência e conhecimento necessário para uma visão do trabalho especializado. A preparação de jovens para o desempenho de papéis na idade adulta, detecção de talentos e capacidades dos jovens e encaminhamento deles para os papéis apropriados na sociedade. Essa é a função da escola na sociedade, na perspectiva funcionalista, que vem lá desde o século XIX, com o sociólogo Emílio Durkheim, e perdurou até meados do século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial. Também nós temos as funções da escola na sociedade, numa perspectiva marxista, que é a transmissão da ideologia da classe dominante, é a preparação do papel a desempenhar no local do trabalho, a legitimação da desigualdade social e diminuição da exploração, é a valorização da conformidade e da obediência, e a reprodução de novas gerações de trabalhadores escolarizados para aceitar seu lugar na sociedade capitalista. Então, e hoje? Qual é a função da escola? Então, a função da escola é educar nos dias atuais, é promover o desenvolvimento, é democratizar o conhecimento já produzido pelas sociedades, pelas culturas, é construir novos conhecimentos, transmitir conhecimento já produzidos, é ensinar valores, é formar cidadão, aquele cidadão com direitos, deveres e obrigação, é favorecer a aprendizagem, é construir um projeto de vida para o ser humano em suas relações sociais com as outras pessoas, relações com a natureza. Então, hoje, a escola tem várias funções. A partir desse enunciado, eu pergunto para vocês,
Na opinião de vocês, qual é a função da educação e da escola nos dias atuais? Respondam aí no chat, por favor. Qual é a da educação nos dias atuais? Estão me ouvindo, gente? Esperar mais um pouco, está todo mundo quieto. Sim, professor. Ah, está ouvindo. Que bom, a Carla está ouvindo. Então, eu perguntei qual a importância da educação e da escola nos dias atuais. Aliás, qual a função da escola? Se é só educar, é acolher, qual é que é formar um cidadão? Na opinião de vocês, qual é a função da escola? Oh, só que a educação, a escola é aprendizado, a Jardine não está saindo áudio para ela, mas o áudio está ligado, Jardine. Não estou ouvindo quase nada, Auliane, então acho que o áudio não está legal. Então, serviço que é educar, aprender, formar, aí a formação de sua totalidade, a Cecília a formação, a Luzia também respondeu. Então, o Celso falou que a função da escola é preparar os alunos para o mercado de trabalho, então, a relação utilitarista. O Florencio disse que a educação é a aprendizagem. A Francisca é preparar o cidadão para o desempenho do bom papel da sociedade, mas também deve ser o lugar de acolher, muito bem. José Américo fala que ensinar e aprender o conhecimento do estudo. O José falou que a função é a aprendizagem. O Marcos falou que é a formação. E o Valdolino que a educação é a aprendizagem. Isso mesmo, gente. A educação é tudo isso que vocês estão falando. Então, a educação hoje ela tem múltiplas funções. Digamos assim, múltiplas funções. Vamos dar continuidade aqui. Então, nós vimos um pouco aí sobre a sala de aula, sobre a escola, agora nós vamos ver aqui um pouco sobre a sala de aula. Então, a sala de aula também é muito importante nessas novas tendências da sociologia da educação. Então, o estudo da sala de aula, que a sala de aula ela é formada por uma diversidade. A sala de aula é formada por uma diversidade, os alunos não são iguais, são alunos que têm uma diversidade cultural, social, então, há diferenças de gênero, há diferenças de classe. Então, são várias diferenças. Então, a sala de aula hoje é um importante campo de estudo nas novas perspectivas da sociologia da educação. Então, a sala de aula já figurava para Emile Durkheim, que é considerado o pai da sociologia da educação, como um importante objeto socializador, por conta dessa diferença. Por pessoas diferentes, com diferenças sociais, diferenças econômicas, mas, ao contrário, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a escala aí na antropologia da educação e na sociologia da educação desde a década de 50. Então, essa parte de entre os alunos, com todos os seus conflitos e negociações, são oriundos desse pequeno nível social,
Então, pretende-se conjugar diferentes modos de abordagem interpretativa da sala de aula. Então, na sala de aula nós temos negociações, simulações, improvisações, rotina e estratégia. Isso tudo mediado pelo professor. Então, saindo da sala de aula, falar um pouco dos alunos. Então, o ofício do aluno, anteriormente, o aluno era aquele aluno passivo, receptor de conhecimento. Então, o aluno não sabia o porquê e para que o estudo de determinados conteúdos. Hoje, não. Atualmente, o aluno, as novas tendências modernas da educação, o aluno ele tem que ser ativo, ele tem que ser participativo na construção dos seus conhecimentos. Ele tem que ser atribuir significado ao próprio conhecimento adquirido, ao contrário de algumas décadas atrás, a gente não sabia porque estudava determinados conteúdos. Hoje, o aluno já tem que tendo. Então, o aluno hoje é pesquisador, uma pessoa na sala de aula. Para Felipe, aquele aluno flexível, aquele aluno que está engajado em estudar, mas não só na escola, mas estudar em casa, estudar com a família, estudar com os amigos, no grupo social, estudar na internet, através de vídeos, textos. Isso é dinâmico, ele tem que andar os meses e mais. Então, o aluno hoje, então, o aluno hoje, ele tem que, para isso, ele tem que atribuir significado naquele aprendizagem que ele está sendo adquirido. Só retornar na sala de aula. Ele tem que dar significado àquele aprendizagem. Então, o ofício do aluno compreende estabelecer a rotinas que devem suscitar a aprendizagem, uma colaboração da família, porque a aprendizagem não ocorre só na escola, a família tem que colaborar. Muitas vezes o professor manda uma atividade para casa. Então, com a colaboração da família, com a colaboração do grupo social de pertencimento, com a colaboração dos professores da sua vida pré-egressa, com a colaboração dos seus pares, que são os outros alunos. Então, trabalhar em grupo hoje também faz parte desse caminho que os alunos têm que percorrer. Trabalho de grupo. E com relação ao professor, principalmente o papel do professor. Então, o professor também, ele não é aquele professor que tem o domínio do conhecimento. O professor hoje, ele no processo da prática docente dele, ele aprende com o aluno, tanto ele ensina como ele aprende na sua prática, com seus erros também. Então, o professor aprende na prática. Então, o professor busca formação, ele busca conhecimento, ele busca se atualizar. Essa atualização é constante, porque a ciência ela é dinâmica, ela não para no tempo. Então, o professor tem que corrigir muitas vezes suas teorias, suas formas de aula, sua metodologia, tem que reformular, porque o mundo é muito dinâmico e tudo muda. Um exemplo é o caso aqui da pandemia, muitos professores estavam habituados àquela aula presencial com os alunos, aquela aula tradicional. Os alunos se adaptaram a uma nova realidade que foi da ministrar aulas utilizando as tecnologias. Muitos professores não tinham, nunca não tinha habilidade para mexer.
Então, o professor também ele tem que ser um professor dinâmico, está disposto lá. O professor, gente, o professor tem que fazer aprender. Como que ele faz isso? O professor tem que se concentrar hoje na criação, na gestão, na regulação de situações de aprendizagem. Então, o professor tem que fazer situações de aprendizagem, estratégia de aprendizagem para o aluno aprender. Aprendizagem, construir conhecimento, desenvolver habilidade, competências. Então, não existe aquele professor que é o centro do processo. Hoje, o professor ele não é mais o centro do processo de ensino-aprendizagem, como naquela metodologia tradicional, o professor sabia tudo. Então, hoje, o professor ele é apenas um mediador entre o conhecimento e o sujeito da aprendizagem, que são os alunos. O professor é apenas esse mediador. Então, o aluno tem que construir, o aluno tem que ser ativo, tem que ser autônomo, ele tem que construir seu próprio conhecimento, desenvolver e aprendizagem. A partir daí, eu pergunto para vocês, qual é o papel do professor no processo escolar nos dias atuais? Vamos lá para o chat. Qual o papel do professor? Qual é o papel do professor? Vamos contar hoje com a colaboração de vocês aqui no chat, para vocês participarem e enriquecer nossa aula. Vamos lá, vamos ver se chega alguma resposta. Qual é o papel do professor no processo de ensino e educação? O Adanes, que é o diário. O Celso, que o professor é mediador. Muito bem, Celso. O professor é o mediador entre o conhecimento e o sujeito da aprendizagem. Ó, a Celso quer buscar informação. Então, quem mais se arrisca a responder? Ó, a Dani, obrigado. Então, o Servino falou que o papel do professor é o ensino com os alunos para que seja bem conhecimento. Ok, está muito, também, Servino, está certo. Quem mais se arrisca a responder? O professor deve ser mediador, promover prática significativa para os alunos. Muito bem. Isso é de acordo com as novas tendências da educação. O professor tem que ser mediador, tem que ter prática significativa para os alunos. Ó, o Odilon já disse que é buscar religião. Mas, então, o Lucídio disse que é buscar aprendizagem. Está correto. A sábia fala que ensinar é buscar, educar e buscar aprendizagem. Também está correto. Felisberto fala que é ensinar o conhecimento. Gostei da participação de vocês, gente. Vamos dar continuidade aqui. Então, a gente sabe se a sociologia da educação ajuda a compreender como os processos escolares podem atenuar ou maximizar desigualdades sociais. Então, nós estamos aqui no novo tópico que fala da desigualdade. Nossa sociologia da educação, ela busca compreender esses processos escolares. Porque os processos escolares, ele pode atenuar, ele pode diminuir a desigualdade que existe, principalmente no nosso país, que a desigualdade social é muito grande, mas também pode maximizar essa desigualdade, ou seja, aumentar. Então, a escola, uma das maiores agentes de socialização do mundo contemporâneo, faz a diferença na redução dos processos de desigualdade produzidos pela sociedade. Mais uma escola que oferece um ensino de qualidade. Então, a escola que passa o aluno por passar, ela não está contribuindo para transformar a realidade daquele aluno. Vocês sabem muito bem que as desigualdades sociais repercutem de maneira significativa nas desigualdades educacionais. E a América Latina é um exemplo disso, possui a maior desigualdade do mundo. Então, a desigualdade que assola boa parte dos países da América Latina pode ser vista no seguinte número. Por exemplo,
Em 1999, 5% da população ganhava um quarto do total da renda. E 10% ganhava 40%. Ou seja, em torno de 15% da população ganhava em torno de 60% da renda. E o Brasil é o país onde há a maior concentração de renda da América Latina, apesar de ser o país mais rico. Então, o Brasil é comparado a países como a Bolívia, a Nicarágua, a Guatemala, a Colômbia, o Paraguai, o Chile, o Panamá e o Honduras. São países que, teoricamente, têm uma riqueza menor. Então, no Brasil, nós temos uma desigualdade social muito, muito elevada. Então, o Brasil vive hoje um paradoxo. O Brasil está entre as 15 economias mais potentes do mundo. O ano passado era a 13ª. E, por outro lado, ocupa o lugar de 73 no ranking do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que trata da qualidade da educação, da saúde, do lazer e vários outros itens, ou seja, que mede a qualidade de vida. Então, o Brasil é comparado a país, o IDH do Brasil é comparado a país como Serra Leoa, que é um país da África, onde tem muita guerra, muitas disputas, e a população tem alta vulnerabilidade social. Então, pergunto para vocês, as desigualdades sociais que tem na sociedade têm consequências no processo educacional? As desigualdades sociais têm consequência no processo educacional? Responda sim ou não. As desigualdades sociais têm consequência? Ó, Geisiane, Roberto falou que sim, a maioria está concordando que sim. Então, gente, a desigualdade tem repercussão sim. Então, aquele aluno que tem uma escola onde ele tem aula de reforço, onde ele tem internet disponível, tem computador, ele tem só um momento que acho que tem um aluno que entrou aqui apresentando alguma coisa, tirou. Então, gente, claro que as diferenças, a desigualdade social repercute na escola. Então, aquele aluno que tem internet disponível, que tem aula de reforço, que tem aula de inglês, que tem um acompanhamento familiar, e é diferente daquele aluno onde o pai deixa o aluno na escola de manhã e pega no final da tarde porque tem que trabalhar o dia todo. Chega à noite, o aluno está cansado, vai dormir, ele não tem tempo de se dedicar às tarefas de casa. Então, nós temos essas desigualdades, repercute. Então, essa pergunta que eu fiz remete a outra pergunta. Todas as escolas são iguais no Brasil ou ainda existe escola para a classe dominante e escola para os menos favorecidos? Será que todas as escolas são iguais? A escola pública e as escolas privadas, elas são iguais? Será que ainda existe escola para a classe dominante, escola para os menos favorecidos? A Celda falando que não são iguais. Ou a Ionara diz que não são. A Cesária fala que tem uma diferença. Então, gente, elas não são iguais. Aí, infelizmente, no Brasil ainda tem escola para a classe que vai dominar o país, que vai ocupar os melhores cargos, que vai obter as melhores notas aí no Enem, que vão ocupar as vagas dos cursos de medicina. E a escola que vai acolher. Então, vocês vão trabalhar onde vocês forem trabalhar, ou na escola privada, ou na escola pública, vocês têm que fazer um bom trabalho. Qualquer lugar que vocês forem desenvolver seu trabalho docente. Só continuando aqui. Então, aqui, todas as teorias da educação, elas têm em comum a desigualdade como objeto de estudo. Por quê? Porque o Brasil, ele aumentou a oferta, no século XX, aumentou a oferta da educação, mas não, essa oferta não foi acompanhada de qualidade.
Então, a escola hoje tem múltiplas funções. Muitas das funções hoje é de acolher, fornecer alimentos para os alunos. Então, vocês vão trabalhar em diversas escolas, na escola particular, na escola pública, e onde vocês tiverem, tem que desenvolver um bom papel e trabalhar para transformar de forma positiva a vida dos alunos. Então, na escola funcionalista, tinha a crença que a escola como um fator de mobilidade social ascendente, ou seja, que a escola ia mudar a vida das pessoas. Acreditava-se muito nisso. Por outro lado, na teoria da reprodução, a escola perpetuava, segundo essa teoria, a escola perpetuava as desigualdades que tinha na sociedade. Então, de um modo ou de outro, essas correntes, elas procuraram equacionar a questão da desigualdade escolar com a desigualdade social. Então, durante um bom tempo, a questão do fracasso escolar esteve associada ao dom. Então, aquele aluno que ele não ia bem na escola, ou em matemática, ou em português, aquele aluno que chegava lá no 9º ano, não sabia fazer uma redação, ou não sabia fazer uma atividade de matemática, então as pessoas acreditavam que era por conta que ele não tinha dom. Então, o dom era responsabilizado pelos os percursos escolares mal sucedidos. Então, a ideia do dom foi sempre muito bem acolhida no senso comum das pessoas, mas também isso também estava muito arraigado na ideia de muitos professores. Muitos professores deixavam de lado a explicação que o aluno não era bem sucedido porque ele tinha um percurso formativo, digamos assim, com deficiência. Então, ele não foi o ensino que ele foi submetido foi um ensino deficiente. Então, a noção do dom, ele livra o docente da responsabilidade do fracasso. Então, não é culpa sua se, por natureza, o aluno não é bem dotado. Então, o dom permite explicar o inexplicável. Então, quando o professor se depara com um fracasso de êxito inesperado, resta a explicação: esse aluno não tem dom, ou seja, ele não é dotado de inteligência, ou, ao contrário, é intelectualmente limitado. Mas, aqui, nessa explicação, quem acredita na teoria do dom, digamos assim, que não leva em consideração que a maioria dos fracassos escolares é por conta da educação que foi ministrada de forma deficiente. Então, para além da sociologia, da ideologia do dom, a teoria da reprodução também procurou sistematizar qual é o papel da escola, não mais do indivíduo, qual é o papel da escola no sucesso ou no fracasso dos alunos. Por que a escola não leva um aluno a passar no vestibular ou tirar uma nota alta no Enem? Qual é o papel da escola? Então, para essa teoria, a escola contribui para essa desigualdade social. Então, os currículos de muitas escolas, eles não atendem os preceitos mínimos estabelecidos hoje pela Base Nacional Comum Curricular. Então, em outras palavras, assim, o fracasso pedagógico em muitas escolas, principalmente das camadas mais baixas da população, ocorre. Isso é interessante para a classe dominante. Então, a classe dominante não quer que todo mundo chegue a cursar o curso de medicina, fazer o curso de direito e ocupar os melhores cargos da sociedade. Então, vários argumentos foram mobilizados para explicar a origem do fracasso escolar, mas sem dissociar a desigualdade escolar com a desigualdade social. O fato é que existe desigualdade social diante e dentro da escola. Isso é um fato. E vocês, quando estiverem ministrando suas aulas, estiverem exercendo seu trabalho docente, vocês vão perceber isso. Então, as novas tendências da sociologia da educação, ela procura pesquisar as gerações, a questão no sentido da escola. Então, alguns princípios norteiam essas teorias. Então, qual os princípios? Diante, dentro da escola, a desigualdade de classe, de sexo, de cultura, e de etnia e de raça. E o professor tem que estar atento a essa desigualdade. Ele não pode nivelar todo mundo com a mesma.
mesma régua. De avaliar o aluno como todos os alunos fossem iguais. Então, essa desigualdade origina ao fracasso escolar. Fome. Aí onde entra o professor tem que motivar o aluno. Então, uma teoria pedagógica que desconhecer esses aspectos, ele corre risco de cumprir uma função ideológica da classe dominante. Que, para muitas pessoas, vai entender que o problema do sucesso ou do fracasso escolar, principalmente do fracasso, seria resolvido se as pessoas mais pobres e suas famílias se esforçassem mais. Então, desconsidera que não é só isso que baixa. Tem que ter toda uma estrutura. O rendimento dos alunos ser bom, tem que ter toda uma estrutura. Tem que ter estrutura de internet, de reforço e muitas outras coisas. Participação das famílias. Então, existe muitas explicações para o fracasso escolar. Como lembra Charlot, não é pertinente considerar o aluno fracassado como uma vítima passiva das classes dominantes. Então, todo aluno ele vive uma experiência. Essa experiência o aluno interpreta. E conforme o sentido conferido a essa situação, o aluno age e reage. Então, o aluno, aquela dificuldade que ele encontra aí nos trajetos escolares, tem muitos alunos que reage de maneira positiva. Então, o aluno ele não pode ficar todo o tempo na condição de vítima da classe dominante. Então, o aluno ele tem que também estar motivado, mobilizado para aprender. Então, parte da premissa de que devemos tratar o fracasso ou o sucesso escolar não como uma coisa natural na vida do aluno, mas como uma relação que foi construída ao longo do tempo, nas escolas que ele estudou, na relação pessoal com os outros alunos, institucional, cultural, que o aluno teve. Então, é preciso pesquisar essas relações, com saber qual as relações que o aluno tem que saber. De modo mais geral, como aprender, que é fora da escola, que é dentro. Para tanto, é necessário investigar as relações do aluno com o mundo, o que ele pensa do mundo, dos outros, o que ele pensa consigo mesmo, com a linguagem, com o tempo. Isso tudo tem que ser estudado. Então, a relação com o saber depende também do processo de mobilização. O que é a mobilização? Mobilização é a motivação. Então, só aprende quem entra em uma atividade intelectual, só ingressa nessa atividade intelectual quem está animado por um desejo, quem está motivado por um desejo. No caso, a aprendizagem, construir novos conhecimentos, desenvolver habilidade e competência. Então, para Charlot, essa mobilização depende do sentido que o aluno confere à escola, ao saber, ao fato de aprender, quer na escola ou fora dela. Então, se o aluno ele dá importância para a escola, ele entende a importância da escola para a vida do aluno, então, para a formação cultural, social, claro que vai ocorrer bons resultados. Então, tem muitos casos que o aluno perdeu a motivação para a escola. Então, o aluno que ele perdeu a motivação, às vezes ele nem entende a importância da escola. Então, o aluno tem que estar motivado. Isso depende muito das famílias também. Então, eu pergunto para vocês, o que pesa mais no sucesso escolar dos alunos? O que é mais importante? O que pesa mais? É as condições sociais e econômicas, é a mobilização ou motivação, é o dom para os estudos e a participação da família. O que é mais importante? O que pesa mais no sucesso escolar dos alunos? Digite aí uma letra aí. Letra A, as condições sociais e econômicas, a mobilização ou motivação. A letra C, o dom para os estudos ou a participação das famílias. O que vocês acham que pesa mais? Bom, a Celda falou que é a motivação e a mobilização. Quem mais se arrisca? Tem alguém tentando compartilhar uma tela. Luiz Paulo, sua tela
você tem que tirar. Está compartilhando a tela, Luiz Paulo. Tira, descompartilha. Isso. Então, a motivação, todo mundo aqui está concordando que a motivação, mas também tem vários fatores importantes que é associado à motivação. Deixa eu tirar isso, a Beatriz também, o João. Então, todo mundo está concordando que é a motivação. Muito bem, gente, a participação. O Lucídio falou que também a motivação. Então, o aluno tem que estar motivado. Não adianta só o professor estar motivado para dar aula se o aluno não está motivado, se o aluno não entende a importância da educação para a vida dele. Então, vamos dar continuidade. Outro item aqui da nossa aula de hoje é por que é tão difícil pensar numa escola que pode corrigir a desigualdade social. Então, eu coloquei algumas perguntas aqui só para reflexão desse item. Então, no que consiste uma escola justa? São vários fatores, muitas vezes não é possível esses fatores acontecer ao mesmo tempo. Então, ser puramente, letra A, eu coloquei algumas indagações, não precisa para reflexão, não precisa ser respondida. Então, ser puramente meritocrática, com uma competição justa entre alunos desiguais, ou seja, será ser justa uma escola que avalia o aluno só pela prova, só será essa prova é um instrumento adequado de avaliação? Então, compensar a letra B, compensar as desigualdades sociais, dando mais a quem tem menos, essa escola tem condição de dar mais a quem tem menos, se são vários alunos. Então, garantir a todos, independentemente da sua origem social, do seu desempenho, mínimo de conhecimento e competência, é possível a escola garantir isso? Então, preocupar-se com a integração de todos os alunos na sociedade, com a utilidade da sua formação, uma outra indagação, tentar fazer com que as desigualdades escolares não pesem ainda mais sobre as desigualdades sociais. Essa escola tem condição de fazer isso. Então, fazer com que cada um desenvolva seus talentos, independentemente do seu desempenho escolar. Então, isso tudo, quando a gente pensa numa escola justa, a gente pensa em tudo isso. Então, a concepção de uma escola justa reúne todos os componentes que eu citei anteriormente. Mas não é possível, nem sempre é possível, que esses componentes sejam conjugados ao mesmo tempo. Não existe hoje uma escola perfeita. Não existe uma solução perfeita que traga justiça escolar para todo mundo. Que existe uma combinação de escolha. O que atende aquela comunidade? O que é melhor para aquela escola? O que é melhor para aqueles alunos? Então, escolha e resposta, que muitas vezes são limitadas para determinado problema. Então, eu pergunto para vocês, existe uma escola justa com todos os alunos? Existe uma escola justa com todos os alunos? Sim ou não? A Celda falou que não. O o José falou que sim, a Dani falou que sim, que a escola é justa. A Luzia disse que não, o Cesário disse que sim. O João disse que sim. Sim. O Olívio disse que não. Então, sim, aqui está prevalecendo. Não será se nós, professores, avaliamos nossos alunos de forma justa? Será que nós podemos avaliar os alunos todos da mesma forma, através de uma prova, resultado de uma prova? Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone aí, viu, gente? Alguém gostaria de falar?
Infelizmente, a Ionara falou, essa não é a realidade. Tem um aluno aqui que falou inicialmente na aula, é o Olívio. Olívio, como é feita a avaliação lá na sua escola? O Olívio ainda se encontra na sala? Fala aí, Olívio, abre seu microfone e vê como é que é, como é feita a avaliação na sua escola. O Olívio está. Oi. Rapidinho, Olívio, abre aí. Como é que você faz a avaliação com seus alunos? Pode falar, Olívio. Na minha escola eu avalio, assim, os alunos meus, depende da composição, né? Estamos ouvindo, Olívio. Oi. Está me ouvindo? Não estamos ouvindo, Olívio. Fala. Olha, na minha escola, eu avalio os alunos meus, depende da comportação, né? Depende da aprendizagem, tudo isso. Certo. Porque a nossa Os escola é alunos, diferenciado, né? eles aprendem de forma igual. Olívio. A internet está ruim Sei. aqui, não estou ouvindo. A escola é diferenciada. E os alunos aprendem, apesar dos alunos são iguais ou não? Ok, ele. Olha, a microfonia está. Aqui. Meu lado, não. Pega o microfone. Esse lado, não. Então, gente, no nosso último tópico é o que a sociologia tem a dizer sobre a formação dos Sim, professores. professor. Sobre a formação dos professores. Ok. O que a sociologia tem a dizer? Então, eu vou começar aqui esse tópico com uma pergunta para você. O que é mais importante na formação de um professor? A prática ou ou a teoria? A teoria que aprende no curso. O que é mais importante? A prática ou a teoria? A Sandra falou que é os dois. A prática, a teoria ou os dois? Qual é mais importante, a prática ou a teoria? Todo mundo da vida dizendo que são os dois. Está dando-se a teoria. Então, o pessoal está. O pessoal está opinando, os dois, a prática, a teoria.
Ok. Então, gente, agora, a partir de agora, a gente vai ver esse tópico aqui, que é sobre o que a sociologia tem a dizer sobre a formação do professor. Então, não é incomum ouvir dos próprios professores que a formação tem pouco peso em relação à experiência profissional e aprendizagem concreta do professor. Ou seja, a teoria tem pouco peso na prática. Então, muitos professores chegam a dizer que a experiência é que sedimenta o exercício cotidiano e que muitas vezes é quase irrelevante a importância da sua formação, tanto inicial como continuada. Então, de acordo com o Perrenot, a formação dos professores só pode influenciar suas práticas de forma em determinadas condições e dentro de determinados limites. Então, Perrenot, ele não acredita que nessa influência da teoria sobre a prática. Ele diz que é limitado em determinadas condições e tem limite. Já para Durkheim, todo professor deve imbuir-se da chamada fé pedagógica. O que é fé pedagógica? Ele tem que conhecer para transformar. Então, o professor, para transformar uma sala de aula, transformar a sua aula, dinamizar a sua aula, ele tem que conhecer. Não conhecer não só seus alunos, mas ele tem que conhecer a comunidade, ele tem que conhecer a cidade, conhecer as famílias. Então, ele tem que conhecer. Então, o que Emile Durkheim chama de a fé pedagógica. Então, conhecer significa passar por uma experiência de formação inicial. Então, uma formação inicial que permite o professor conhecer não somente a instituição social representada pela escola, não só a escola, como também a própria sociedade onde emanam as instituições. Ou seja, o professor, o ideal seria o professor ministrar, ser professor em determinada escola, primeiro ele tinha que conhecer o bairro, conhecer a cidade. Mas isso, na realidade, não acontece. Muitas vezes, quando a gente arruma um emprego de professor, a gente vai conhecendo a realidade aos poucos. O que a gente pode fazer é fazer uma prova diagnóstica, uma atividade diagnóstica para avaliar aí as aprendizagens dos alunos. Mas a gente não dá tempo. A gente, quando começa a trabalhar, a gente chega numa escola e essa escola a gente vai conhecendo aos poucos, conhecendo as suas famílias, os pais, os responsáveis, a comunidade, vai conhecendo aos poucos. Então, para Perrenot, a formação não pode ser um meio miraculoso que permite ultrapassar os limites e as contradições do sistema. Então, a formação ela não pode ultrapassar aquilo que já está posto na sociedade, que são as contradições do sistema capitalista, com suas limitações. Então, o professor deve saber reconhecer o que separa o terreno cultivado do cimento armado, ou seja, aquilo que é de competência, aquilo que é de alcance do professor, e aquilo que não compete a ele dentro de uma escola. Então, se o professor chegar no quinto ano, no quarto ano, e o aluno não foi alfabetizado lá na primeira, na segunda, na terceira série, então o professor ele vai ter que, ele não tem como retornar com aquele aluno para alfabetizar ele, ele vai ter que recorrer aí à escola para aquela situação. O professor do quinto ano, ele não tem como retornar para alfabetizar o aluno que essas dificuldades, essas contradições que tem da escola, são reflexos da sociedade,
Então, mais a formação, ao contrário de alguns relatos mais pessimistas dos professores, tem muito a ensinar para os professores, ela tem muito a ensinar. Então, um professor bem formado, que conhece as teorias, ele passou por uma boa formação, ele tem conhecimento de sociologia de educação, tem conhecimento de filosofia da educação, a disciplina do uso de magistério. Então, o professor vai ter um conhecimento de mundo aí, de conhecimento para ele ministrar suas aulas e entender muitas coisas que ocorrem com os alunos, que ocorrem no próprio sistema educacional. Então, conhecer a realidade, conhecer a realidade que eu espera já é uma forma valiosa de romper esse descompasso operante entre a formação, que é a teoria, e as condições efetivas da prática. Então, conhecer a realidade, como eu falei para vocês, a gente vai ministrar aula numa escola e a gente só conhece a realidade depois de um tempo que a gente chega na escola e a gente não conhece aquela realidade. Mas o correto seria, primeiro, a gente conhecer a realidade, conhecer o bairro, conhecer as famílias, para depois você começar a ministrar suas aulas. Então, para romper esse ciclo vicioso que é a formação em prática, que isso se transforma assim num ciclo virtuoso, é necessário que os cursos de formação discutam em sua disciplina a importância da reflexão sobre o seu campo teórico. Qual a importância do campo teórico sobre o futuro profissional, ou seja, qual a importância da teoria sobre a prática. Não pode ter esse distanciamento. A gente dá uma coisa na escola, você encontra outra. Tem que ter essa aproximação, teoria e prática. Por isso que tem a disciplina pedagógica no curso, justamente para aproximar. Não, o professor ele não pode ser apenas teórico. Então, o professor ele tem que ser as duas coisas. Tem que ser teórico, mas também tem que conhecer a prática. Então, a formação, tanto a formação continuada como uma formação inicial, ele deve fornecer competência e habilidade para o professor agir no universo das suas rotinas de trabalho, que é justamente a prática. Então, a função da teoria, que é na formação, é fornecer essas competências para o professor trabalhar. Porque o professor, no planejamento pedagógico, trabalha de uma aula. E isso requer várias competências. Então, em outros termos, a sociologia da educação propõe uma imagem da prática, talvez mais realista, uma imagem realista da prática, mais do que encontramos em outras disciplinas, em outros discursos pedagógicos, metodológicos que existem nos cursos de formação. Então, a sociologia da educação ela traz o curso justamente a realidade das escolas. Então, aqui, nós vamos ver como aplicamos a sociologia da educação no cotidiano do trabalho docente. Então, tem duas perspectivas. A perspectiva clássica, que é aquela perspectiva de Emile Durkheim. Então, nessa perspectiva clássica, a disciplina não pode ser apenas especulativa, ficar no campo teórico, filosófico. Ela tem que ser, ela não pode ser apenas especulativa, ela tem que agir e transformar, compreender e transformar. Temos também, nessa perspectiva clássica, nós temos a influência do positivismo. Então, a educação e a escola, no sentido de curar a sociedade do estado de anomia. O que é o estado de anomia? A ausência de regra. Então, a educação tem essa função de criar mecanismos, regras, conduta, para as pessoas viverem em sociedade em harmonia. Então, nós temos também a observação do fenômeno social com neutralidade e imparcialidade, também uma característica dessa aplicação da sociologia clássica.
Nós temos aí a fé pedagógica, que é conhecer para transformar, isso vem do sociólogo Emile Durkheim. Ou, por último, a sociologia igual à qualidade do cientista, que é construir um conhecimento autônomo, um campo científico consolidado. Nós também temos como aplicar a sociologia do cotidiano, numa perspectiva contemporânea, que é essa sociologia crítica. Então, nessa perspectiva, o papel do sociólogo, como também do professor, tem o papel de cartógrafo. O que é cartógrafo? Tem que mapear a realidade escolar, ele tem que conhecer a realidade, que é que você não consegue transformar aquilo que você não conhece, então você tem que conhecer seus alunos, tem que conhecer a escola, a realidade escolar, a comunidade, com suas limitações e suas potencialidades. Então, a prática constitui a matéria-prima da sociologia da educação. O professor tá sem áudio, tá mutado. A gente, esse áudio está desligando só, porque eu não desliguei ele, não. Então, para que a sociologia da educação seja útil a nós, professores, ela não deve ser como as outras disciplinas. Tendo a teoria, como se a teoria fosse, digamos assim, mais importante do que a prática. Então, a teoria como um céu de conhecimento que vai descendo em cascata, ou seja, a teoria mais importante que a prática. Então, os práticos devem ser também os teóricos da sociologia da educação, porque eles são aqueles que melhor conhecem a realidade escolar, conhecem o aluno, conhecem a comunidade, conhecem as dificuldades, conhecem as potencialidades. É o que conhece a realidade escolar. Então, como diria Durkheim, o conhecimento não é monopólio da teoria. Então, a prática é muito importante dentro da sociologia, que a prática permite a gente conhecer nossos alunos, conhecer as escolas. Cada escola é uma realidade e a gente tem que observar isso. Tá? Então, essa pergunta que eu já fiz aqui no começo da aula, eu investi a ordem. Gostaria de agradecer vocês pela participação, pela o professor clicou aqui, abriu a fila. José levantou a mão, mas não falou nada. João Domingos também levantou a mão. João Domingos, você pode falar. Ei, pessoal, está muito tímido. Não, ninguém? Ok.
Então, gente, assim como na aula anterior, eu vou postar no grupo agora uma atividade avaliativa. São 7 perguntas com questões objetivas, ou seja, você vai marcar uma alternativa correta. Só tem uma alternativa correta. Cada questão são de múltipla escolha, só tem uma alternativa correta, tá? E vocês vão me mandar isso daqui até no dia 9/4. Terão 8 dias para você fazer essa atividade e mandar para mim. Não esqueça de mandar a atividade, que é para mim fechar a nota de vocês. Fechar a nota, então vou levar em consideração essa atividade de hoje e a atividade da aula passada. Então não deixe de mandar qualquer dúvida, vocês vão lá no PV, me pergunte, que a gente vai respondendo e a gente vai conversando aí durante a semana, tá? Quando vocês forem fazer a prova, não esqueça de colocar o nome. Estou recebendo prova sem nome e sem a turma. Às vezes eu consigo localizar, coloco o nome completo. Mas se vocês souberem a turma de vocês, vocês colocam a turma para facilitar aqui nosso trabalho. Tudo bem com vocês? Alguma dúvida? Vamos colocar um joinha aí. Está tudo ok? Pode me explicar sobre a atividade, professor? Alguém? Pode abrir as questões, são material de múltipla escolha. Você das duas formas. Tá? Daqui a pouco eu vou postar. Todas essas questões, todas vai ser. Eu recebi muitas. Tá?